Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos chegando hoje no fim dessa série de mensagens. Famílias que venceram crises na Bíblia. E nós queremos fazer a leitura de um texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Famílias que são vitoriosas, são famílias onde a honra e o perdão estão reinando nessa casa. Nós queremos falar desse princípio da honra dentro das famílias e como eles se refletem nas nossas vidas. Diz assim, a partir do versículo 20. Lucas 15, a partir do verso 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou e, tomado de compaixão por ele, correndo, o abraçou e o beijou. Então, como falamos, nós estamos hoje na nossa última mensagem sobre famílias vitoriosas. A partir de semana que vem, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Mas eu não poderia deixar de falar sobre a vitória dessa família. Porque a vitória dessa família foi a vitória do amor. Amém? E o amor, ele cobre multidão de pecados. O amor, ele vence tudo. O amor, ele é sacrificial. O amor que verdadeiramente vai fazer a diferença é aquele amor o qual o apóstolo Paulo vai falar ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele diz que o amor é sofredor. Quem ama, irmão, sofre. Quem ama, espera com paciência. Quem ama, se entrega em favor do outro, né? Ele se sacrifica. E o Senhor é a maior prova do verdadeiro amor, porque ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho, aquilo que era a coisa mais preciosa. Ele tomou a forma de servo e se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então, essa é a maior prova de amor. Eu duvido que qualquer um de nós aqui entregaria o seu próprio filho para salvar uma pessoa que não merece. Deus fez isso por nós. E aqui nessa parábola, ela vai retratar, porque eu escolhi ela para falar a respeito de honra e de desonra. Porque apesar do pai revelar o amor pelos seus filhos, nós vemos aqui dois filhos vivendo uma crise de desonra. O primeiro filho, que é o que sai de casa, um filho independente, rebelde, que não quer a presença do pai, ele quer o que é do pai. Então ele chega para o pai e diz, dá-me parte da minha herança para que eu vá embora. Ele não quer o pai. Mas há um outro que também o desonra, é aquele que está dentro da casa e que também nunca quis o pai. E nós podemos ver isso muitas vezes dentro dos lares. Nós podemos ver pessoas que não valorizam seus pais, né? Na verdade, aqui a grande vítima dessa família é o pai. E o pai aqui representa para nós o próprio Deus que fica esperando com que aquele pecador arrependido volte-se para ele. E ele também fala de filhos que nunca saíram da presença dele, mas nunca desfrutaram do poder dele. Que eu quero falar com você pelo Espírito a importância de nós honrarmos pai e mãe. Amém? A importância de existir dentro da nossa casa um lar onde a honra seja valorizada. Em primeiro lugar, irmãos, você precisa saber o que é honra. A palavra honra no hebraico significa peso. Então, traduzindo para nós, é atribuir valor. E você quer saber como você honra alguma coisa? É que você vai tratar essa coisa, ou essa situação, ou essa pessoa de maneira diferente. Ou seja, aquilo que você valoriza, você cuida, você trata, você ama, você protege. Então, tudo aquilo que a gente honra, de fato, a gente realmente procura cuidar. Você vai tratar diferente. E a família que vai dar certo, irmãos, é aquela família que honra. Amém? É aquela família que ela entendeu que não é apenas obedecer. Muita gente obedece, mas poucas pessoas honram. Todo obediente pode não honrar, mas é impossível que uma pessoa que honre não obedeça.
Todo obediente, ele nem sempre está honrando. Ele faz porque tem que fazer. Eu faço porque a mãe pediu. Eu faço, mas ele não está com vontade de fazer. Quantos se lembra daquela parábola que Jesus contou acerca daqueles 2 filhos que o pai pediu algo para eles fazerem? E um deles disse assim, que faria, mas não fez. E o segundo disse, eu não vou fazer, mas ele foi lá e fez. E Jesus perguntou, quem foi que agradou o pai? Foi o que fez. Então, muitas vezes, né, existem pessoas que até elas manifestam isso, né? Elas manifestam essa realidade, né, de obediência, mas elas não estão honrando. A honra é um princípio tão poderoso da palavra de Deus que ela está 191 vezes na Bíblia. Você vai encontrar sobre a palavra honra. E Jaime Kemp, ele disse que honrar é colocar prestígio, respeito. Então você fala de maneira diferente daquela pessoa que você honra. E o lar da desonra, irmãos, é um lar onde as pessoas não são valorizadas. E isso não se reflete só no relacionamento entre pais e filhos e pais. Mas muitas vezes isso é um resultado de uma família onde pai não respeita a esposa, esposa não respeita marido, e aí os filhos, não vendo valor e honra, acabam reproduzindo tudo isso também. E eu gostaria, antes de nós darmos continuidade aqui, que você abrisse comigo Lucas, o 1º, versículo 16 e 17. Diz assim, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Qual é a primeira coisa que vai acontecer quando o espírito de Elias ele começar a operar na terra? Quem que vai se converter primeiro? Os pais, diga, os pais. E converter o coração dos filhos aos pais, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente observa aqui é que nos últimos dias, antes que o Senhor volte, Ele vai preparar um avivamento nas famílias, amém? É interesse do Senhor salvar as famílias. Hoje, muitas famílias que se dizem cristãs estão cocheando entre 2 pensamentos. Por medo de perderem seus filhos, estão aceitando os comportamentos que estão levando eles à destruição. Porque esses filhos crescerão e eles vão ter que dar conta da sua própria existência. Então, pai e mãe, você tem a oportunidade nesse tempo de realinhar a tua casa. Amém? Porque eu creio que esse é o tempo que o Senhor quer salvar a família. E por isso Ele nos deu essa direção para ministrarmos sobre famílias vitoriosas em tempos de crise. Para que você possa experimentar o favor de Deus. Amém? E lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, esse mesmo texto, ele vai falar aqui uma revelação, irmãos, muito poderosa para esta igreja dos últimos dias. Ele diz assim, no versículo 6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando a família se desintegra, irmãos, a sociedade, ela também é ferida com maldição. Então nós precisamos lutar pela família. Eu gosto muito daquele texto lá de Gênesis 30, acho que versículo 28, quando Jacó se levanta no seu tempo, ele diz assim, hei de lutar por minha família. Chegou o tempo de lutar por minha família. Será que há homens aqui nessa noite que podem declarar, chegou o tempo de lutar pela minha família? Será que há mulheres que estão aqui, chegou o tempo de lutar pela minha família? Lutar com os joelhos no chão, lutar com o coração rendido, lutar para manter os valores morais. Ah, mas se eu não ceder um pouquinho, meu filho, ele talvez se desvie. Não desvie, irmão.
Porque se você estiver debaixo de obediência e de honra, o Senhor vai te honrar. Porque aquilo que Ele não vê em você, Ele nunca vai obedecer. Ele precisa ver na tua vida sinais de honra e de obediência. Então, irmãos, o lar da desonra é um lar onde pessoas não são valorizadas. Em muitas famílias não existe honra. As características da família de desonra. A primeira delas é o abuso. Existem 4 tipos de abuso que podem acontecer na família e talvez alguém aqui já foi vítima. Abuso verbal, palavras de maldição. Pessoas que nunca foram abençoadas por seus pais. Pessoas que ouviram coisas de seus pais. Você não vai dar nada, você é burra. Você é isso, você é aquilo. Irmãos, a palavra do Senhor em Tiago diz que no poder da língua está a vida e está a morte. No poder da língua está o abençoar e está também o amaldiçoar. E Satanás vai fazer tudo, irmãos, para que nós realmente usemos a nossa língua para amaldiçoarmos nossos filhos. Nos levar a um ponto de raiva, de ira, que a gente muitas vezes fale o que não é para falar. Nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Acho que só comigo. Que você tem que pegar e se controlar para você não falar aquilo que você quer falar. Porque às vezes alguns filhos levam a gente naquele nível em que nós vamos decretar algo para o futuro deles, irmãos. E quem vai colher a semente é a gente. Palavras são sementes. Então a gente precisa cuidar daquilo que a gente fala. Muita coisa que eu falei, irmãos, eu tive que colher as sementes, a colheita chegou e eu tive que chorar. Então, às vezes, algumas pessoas dizem assim, mas não fui eu que errei, agora eu que tenho que colher. Meu irmão, se você é uma só carne, se você é um com seu filho, você vai colher sim, porque você é família. Você é um núcleo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Abuso verbal, palavras de maldição. Segunda coisa, abuso sexual. A gente tem ouvido muita coisa sobre abuso sexual. Muita coisa. Eu nunca vi um tempo onde isso ficou tão claro assim, tão claro. A primeira vez, irmãos, que eu tive contato com essa realidade de uma forma assim que me chocou, foi no ano de 2003, quando eu fui para o Nordeste. Nós fomos plantar 2 igrejas no sertão, ali de Sergipe, e nós chegamos numa casa e eu sou muito extrovertida e comecei a conversar com a família. A pastora veio no meu ouvido e falou bem assim, não pergunte quem é o pai. Eu na hora até travei, assim, fiquei quieta, né? Nem perguntei nada. E fui conversando com a família, nós fomos apresentando Jesus. E aí, quando nós saímos dessa casa, eu falei, pastora, por que não era para eu falar nada? Não, é porque o avô é pai também. Aí eu me choquei, irmãos, porque aquilo era uma coisa assim que eu nunca tinha visto, sinceramente. Só que com o passar do tempo, começaram a chegar os relatos. Eu comecei a ouvir cada vez mais sobre isso. E hoje virou uma coisa assim quase que comum. Outro tipo de abuso é o abuso emocional. São as manipulações. São aqueles que dizem assim, você não fez para mim, você não me ama, se você me deixar, se você casar com aquela pessoa agora, sabe? Existe isso também, irmãos. E isso destrói, isso é desonra dentro do lar. A outra coisa é o abuso físico, a violência. Quem apanhou aqui? Quem não apanhou aqui? A gente apanhou. E olha, gente, apanhamos, hein? Apanhamos. Mamãe está aqui, eu vou preservar e honrar ela. A mamãe batia com luva de pelica. Mas, irmãos, isso a gente pensa que não afeta, mas existem coisas, tapa na cara.
existem situações tão violentas que muita gente vive e isso acaba gerando desonra. E é resultado, eu tenho falado isso, né, das nossas vivências e da família da onde a gente veio. Então, muitas coisas que às vezes a gente reproduz é resultado daquilo que a gente experimentou. Mas é muito difícil quando a gente, como cristão, continua reproduzindo isso. E Jesus, ele veio trazer remissão, ele veio trazer redenção, ele veio trazer mudança. E a gente precisa se apropriar dessa realidade, amém, irmãos? Segunda coisa que ele vai falar como característica de um lar de desonra é a falta de demonstração de afeto. Então, filhos precisam ver demonstrações de afeto. Então, esposo e esposa, não tenha medo de declarar o seu amor para sua esposa. Não tenha medo de comprar coisas para sua esposa. Não tenha medo de oferecer uma rosa, Você tem que ser uma pessoa que demonstre afeto. Isso é muito importante. O filho precisa ver isso. A gente vê filhos que crescem e não lembram de comprar um presente no dia das mães, no dia dos pais. Se você é filho e está aqui, aprenda a honrar os seus pais nos dias em que são deles. Dia das mães, dia dos pais, né? Natal. Nenhum pai quer que você compre um carro para ele ou a roupa mais cara. Mas faz até um papelzinho lá escrito pai com feijão, com macarrão, porque o que a gente quer é ser lembrado. E esposas também querem isso, irmãos. Esposas querem ser lembradas. O meu pai era uma pessoa, nesse aspecto, ele marcou muito a gente. E a minha mãe, a linguagem de amor dela é dar presente. Ela gosta de dar presente. E o meu pai foi uma pessoa que ele sempre dava as coisas simples, né, mas elas eram... A gente viu isso dentro da nossa família. Agora, existem lares onde o marido nem lembra, onde a mulher nem lembra, onde isso não é preservado. Então, faça isso. Os momentos são tornados comuns e você tem que valorizar. Às vezes, hoje em dia, né, antigamente a gente valorizava estar no Natal junto com a família, mas como diz uma irmã de uma das nossas igrejas, esposa do pastor Palmiro, família é bom no porta-retrato. Irmãos, não pode ser verdade isso. Família tem que ser boa sempre, porque ali no porta-retrato a gente está sorrindo, mas irmãos, honre com demonstrações de afeto. Né? Eu não sou uma pessoa de estar abraçando mesmo, mas eu tenho 2 filhos grudentos. A Débora é uma gata. A Débora, ela faz assim na gente, assim. Ela vai chegando. É muito engraçado. O Felipe também é assim. E o Hermes também é do toque, mas eu não sou. Mas tem que aprender. A gente tem que aprender, irmãos. E o teu filho está vendo isso. Marido, você beija sua esposa, abraça ela, fala que ela é linda. Teu filho vê você falando que ela é linda. Elogia ela, mesmo quando ela corta o cabelo. Não precisa ser mentir, mas não diz nada, marido. Se você não gostou, fica no silêncio, né? Porque às vezes a pessoa está se achando a Mulher Maravilha e o marido não fala nada, né? Honra, são demonstrações de afeto, porque se você não reproduzir isso, teus filhos não vão fazer isso para você. Terceira coisa que ele colocou aqui, que são características de um lar de desonra, a vergonha. Tem muitos filhos que foram filhos de pais ausentes, de pais bêbados, de pais violentos, de pais que fizeram passar vergonha. E hoje, ele vai dizer aqui que essas coisas vão gerar depressão crônica, mentira, baixa autoestima, problemas de relacionamento, solidão, repetição das atitudes. A pessoa vai ter problemas de relacionar-se. Ela vai ficar dura de coração porque ela viveu vergonha na família. Aí ela vai... Talvez porque a gente faz isso, irmãos, muitas vezes para fechar algumas
portas da nossa história para a gente não ver mais aquela situação, a gente esquece que passou, mas muitos que estão na igreja talvez passaram vergonhas com pai, com mãe, e aí isso vai afetar a tua existência. Porque imagine, irmãos, você tá num ambiente, criança, e o teu pai chega a te buscar bêbado. Ou então vem com uma cinta para bater em você. Você passou ou não passou vergonha? Ou te chama atenção na frente de outros. Isso, irmãos, reproduz desonra. E a gente vê alguns sintomas que ele fala aqui a respeito do problema de crianças que viveram vergonha. Sabe aquela vergonha no Dia dos Pais? Às vezes uma família que viveu o divórcio, né, a separação, e aí aquela criança, o pai não está lá, a mãe não está lá. Essa criança experimentou vergonha quando o pai traiu a sua mãe, quando a mãe traiu o seu pai. Eu tinha um menino que foi nossa ovelha e a mãe dele trocou eles por um outro homem. Eles foram criados pelo pai. E esse menino tinha tanta revolta. Um dia ele aprontou um negócio, ele foi na minha casa, irmãos, ele não tinha problema com homossexualismo, mas ele queria me chocar. Porque eu tinha chamado a atenção dele e eu acho que ele pensou assim, a pastora vai fazer comigo o que a minha mãe fez comigo. Ele pintou ele igual um faraó, assim. Passou um batom na boca e chegou na minha casa. E quando ele chegou, eu não falei nada. E eu fiquei falando com ele como se ele não tivesse pintado nem feito nada daquilo. E quando ele estava quase saindo, ele falou assim, não vai falar nada para mim? Eu falei, vou falar o quê? Eu sabia que ele estava me afrontando. Aí eu falei assim, olha, meu querido, o fato de você ter experimentado, a tua mãe ter abandonado você, você ter vivido muitas vergonhas com ela, não quer dizer que eu vou fazer o mesmo. Só que Deus ama e por isso existem coisas que precisam ser feitas. E você não pode ficar agarrado a essa situação. Ele não queria experimentar de novo um abandono, uma vergonha. Mais uma vez, fiquei sem alguém que possa me proteger. A outra coisa, irmãos, que nós estamos falando aqui é de segurança. Os pais não protegeram, né? Porque o ambiente permissivo, ele gera revolta. Um pai que não põe limites, uma mãe que não põe limites, ela gera revolta. É preciso estabelecer limite, não autoritarismo, limite. Por que não pode? Teu filho precisa ter uma razão explicável, irmãos. Sabe aquele negócio que isso daí é um problema? Eu vi o pastor Jaime Kemp e desafio você a assistir, depois eu posso passar o link para vocês. Eu não estou copiando a mensagem dele, não. Estou pegando alguns pontos dele que eu amo o pastor Jaime Kemp, porque ele é uma referência de família nessa nação. E uma das coisas interessantes é que muitas vezes a gente a disciplina e aí o filho diz, por que não posso? Porque não pode. Não é assim que se faz. Hoje é por isso, isso e isso. Essa situação é por isso, isso e isso. Isso é por isso, isso e isso. Amém, irmãos? Eu estava lendo com a Marli esses dias um texto em Provérbios que diz assim, o pai que não disciplina seu filho não o ama. O pai que não disciplina o seu filho não o ama. E Sami Tiba, que não era cristão, era um falecido já, ele disse, quem ama, educa. Não tenha medo de educar seu filho. Abençoe a vida dele. Se você não quer que ele morra com 30, com 20, com 40 anos. Porque a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem na terra e viva muitos dias. Viva muitos dias. Então, é muito importante que a gente entenda que nós precisamos disciplinar, mas disciplinar, irmãos, honrando o nosso filho, porque a Bíblia também vai falar, não irriteis vossos filhos. Mas não pode, porque o meu filho é isso. Não, irmãos, quem disciplina ama. Outra coisa é a falta de perdão.
Existem 3 coisas, eu acho que eu escrevi no meu outro caderno, 3 coisas que não podem, 3 frases que não podem faltar na família. 3 coisas que ele fala que não pode faltar na família. Primeira, você tem que dizer para a pessoa: você é importante para mim. Qual foi a última vez que você disse para a tua esposa que ela é importante para você? Sabe, irmãos, quando a gente faz coisa de casal, a gente percebe o quanto os casais estão distanciados. A gente diz assim: olhe para o seu marido agora e diga para ele que você ama ele. Aí eles ficam assim, ó. Irmãos, existe uma barreira. A gente se ama no namoro. Aí, lá, naquele dia que está ali sendo ministrado, fale para ele, olha nos olhos dele e a pessoa. E a gente vê, irmãos, que existe uma guerra, uma barreira. O amor, ele tem que aumentar, ele não pode diminuir. Amém? O amor tem que aumentar. Os nossos filhos têm que amar a gente mais intensamente. Nosso marido e a nossa esposa também. A outra aqui, o marido dela é o fantástico, né? Esses dias nós saímos, aí ficou. E aí eu falei assim: gente, eu quero hoje ver que vai passar uma reportagem no Fantástico. Ela falou: não, o Fantástico está aqui. Então todo mundo sabe que ela ama muito esse marido, né? Glória a Deus por isso. Outra coisa, irmãos, que faz com que lares sejam de desonra é a dureza de coração, né? São pessoas duras de coração. Não, eu não vou perdoar. E ele vai dizer outra coisa, outra frase que não pode acabar no nosso casamento, nas nossas relações familiares. Se alguém errar, que você possa dizer: você me perdoa? Qual foi a última vez que você pediu perdão para sua esposa, tendo-a ferido, tendo-a machucado? O seu filho, qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você pediu perdão? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Filho, se o teu filho quer quebrar ele, perdoa ele. Eu te amo, filho. Você é importante para mim. Eu te perdoo. Você me perdoa? Peça perdão também, porque muitas vezes na hora da ira, a gente fala o que não deve, a gente faz o que não podia, e a gente libera coisas que vão ficar no mundo espiritual e que vão afetar a existência dessa pessoa. Agora eu quero falar aqui sobre algumas coisas que talvez tenham acompanhado ou estão acompanhando a nossa vida. Talvez você esteja experimentando algumas coisas na tua história porque não honrou pai e mãe. Então, como a palavra do Senhor vai falar aqui no livro de Deuteronômio, se você puder abrir lá comigo, capítulo 5, 16. Honra teu pai e tua mãe como ao Senhor teu Deus, como ele te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Lembra, irmãos, que nós falamos aqui que obediência é diferente de honra? Honrar é dar maior valor. Honrar é estimar aquela pessoa. Eu não faço não porque o meu pai e minha mãe disseram para eu não fazer. Eu não faço porque isso pode desonrar o meu pai e minha mãe. Um exemplo. Como nós, como filhos, deixamos o nosso lar para nos unir a uma outra pessoa. Talvez para você isso não tenha importância, porque muitas coisas acontecem. Inclusive a gente ouve: ah, mas hoje é normal a pessoa casar grávida. Ah, mas hoje é normal a pessoa, ela, casa... Irmãos, não é o normal. Não é o normal. Por mais liberal que um pai seja ainda, ele espera que a sua filha possa casar de branco e honrada. Aí você diz assim: pastora, conta para mim aonde que isso acontece. Tem que acontecer na igreja. Quando chega alguém para mim, e a minha mãe está aqui, quem foi da igreja sabe que eu sou assim, engravidou, não vai casar de branco, porque branco é para puro, não é para gente que...
Branco representa pureza. É radical isso, irmãos? Nós vamos avalizar aquilo que a Bíblia condena? Nós vamos macular a noiva? Aí você diga que radical que é isso, pastora? Evangelho é confronto e é radical, irmãos. Mas nós estamos aqui porque nós queremos que nossos filhos prosperem e que eles vivam longos dias na terra, amém? Pastor, eu não sabia disso. Então eu estou debaixo de uma maldição? Meu irmão, se o Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus não leva em conta os pecados da ignorância. Todavia, nós nos convertemos porque somos pecadores. E se o Espírito Santo trouxer ao nosso coração algo que machuque, que fira, você vá para Deus e diga: Senhor, me perdoa, porque eu não sabia e eu fiz, mas eu quero a partir de hoje liberar a minha história. Como você deixou o teu lar para se unir ao outro? Muitos filhos entraram no casamento em desonra, sem a bênção dos pais. Isso envolve gravidez antes do casamento, relacionamentos que o pai e a mãe não queriam. Quando teu pai e a tua mãe disser para você: não gostei desta criatura, acredita. Acredita, porque eles têm razão. Essa pessoa vai ser amaldiçoada na vida dela. Não depende nem de você, é dela. Quando teu pai e tua mãe olhar para o ciclano e disser assim: olha, filha, o negócio é o seguinte, se eu fosse você, não entrava nessa. Mas eu amo, mas eu quero, mas é a minha vida, mas se você não deixar, eu vou embora, eu vou fugir pela janela, eu vou... Cinco anos depois, 10 anos depois, Rapunzel aparece. Nem 5 anos é pastora. E aí ela diz: papai, me perdoa. Eu tive uma moça falecida, uma amiga querida. O pai dela falou: não casa com essa pessoa. Filha, não vai dar certo. Irmãos, 1 ano depois, aquela mesma pessoa, ela perdeu herança, ela perdeu amizade com os pais, ela perdeu porque o pai falou: filha, se você casar com ele, eu vou me fechar para relacionar-me com você, eu não quero. Ela se relacionou, aquele cara abandonou, essa mulher morreu sozinha no hospital. Como ela sofreu na vida dela por não ter ouvido os pais. Filhos, isso aqui é um princípio, princípio não se rompe. Não dá para fazer ajuste, não tem emendas. Irmãos, o mundo espiritual não tem remendo, não tem emenda, não tem jurisprudência. Tem uma lei única, um princípio de Deus e tem que ser observado. Se o teu pai e a tua mãe não estão nesse negócio, meu filho e minha filha, entra na bênção, porque esta maldição vai estar na tua vida e você não quer ser maldito. Quantos aqui querem ser malditos? Ninguém quer ser. Então nós precisamos, irmãos, entender como é que nós, como filhos, deixamos o nosso lar para nos unir ao outro. Sabe qual é o grande problema dessa geração? Porque elas não são felizes? Porque elas ferem o primeiro princípio da honra. A palavra do Senhor diz: deixará o homem a sua casa, unir-se-á a sua esposa e tornar-se-ão uma só carne. 3 princípios: deixar em honra. O que é deixar em honra? Mãe, você abençoou o meu relacionamento com fulano? Amém, vai com Deus. Pai, vai com Deus. Segundo, o que está acontecendo hoje? Eles se tornam uma só carne, eles se unem e daí eles às vezes nem perguntam: mas eu estou vivendo fulano lá. Irmãos, temos que respeitar princípios. Se você desonrou seu pai e sua mãe, se você tem feito isso, jovem, se você aqui fez quando era solteiro, não sabia, não conhecia esse princípio, peça para o Senhor hoje limpar a tua história, porque você quer ir bem na terra e você quer ser abençoado. Ageu, capítulo 1, versículo 7, eu vou pedir para eles colocarem ali. Olha que coisa importante aqui. Por que a gente está falando disso? Nós vamos voltar um pouquinho para o passado.
para os nossos relacionamentos familiares. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado e refleti sobre o que tens feito. Irmãos, há coisas no nosso passado que podem estar amarrando agora o nosso presente e vão continuar amarrando o nosso futuro. Quantos entendem isso? Então vamos observar como é que a gente viveu em relação à nossa família. Primeiro, filhos, como deixamos o nosso lar para nos unir ao outro? Precisamos, irmãos, considerar o nosso passado. Provérbios, ele vai falar sobre filhos zombadores. Sabe aquele filho que diz assim, zomba da mãe, zomba do pai, zomba de algumas situações? Irmãos, não zombe do seu pai. Esse aqui: os olhos de quem ridiculariza seu pai ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Sabe por que tem muito filho, muito crente dentro da igreja, irmãos, que não tem visão espiritual? Por causa da rebeldia do passado, por causa da zombaria, por causa da desobediência à própria mãe. Sabe, filhos que não conseguem valorizar os seus pais, isso é desonra. Nós precisamos honrar os nossos pais. Nós precisamos obedecer a nossa mãe. Não é porque muitas vezes a mãe, ela é mais bonachona que o pai, que a gente vai desobedecer. Geralmente essa é uma tendência. Quando o pai fala, treme, né? Quando a mãe vem bater, faz igual a gente fazia quando era criança, não doeu. Isso é zombar. A mãe falou, irmãos, por mais difícil que seja, a gente precisa ser obediente. Amém? Por mais que doa, por quê? Porque a gente não quer que a terra seja ferida de maldição. A gente não quer que a nossa vida seja ferida de maldição. Tem um princípio dentro da minha casa que eu aprendi, e a minha mãe está aqui, ela é prova, a questão da mentira. Eu nunca menti para os meus pais, por mais difícil que fosse, nunca menti para eles, porque eu sabia que aquilo era muito errado. E geralmente um filho que zombou dos seus pais vai zombar de toda figura de autoridade que existir. Vai zombar. Ai, que ridícula. Ai, mãe, o que você fez esse cabelo? Deixa tua mãe também, meu irmão. Valoriza ela. Ai, esse meu pai é um burro. Murmurador, fala baixinho. Não faça isso, filho e filha. Não faça isso. Porque você está atraindo maldição para a tua vida. Quarta coisa, irmãos. Aí eu pergunto aqui, como você tratava os teus pais quando você era jovem? Eu era terrível, irmãos. Me perdoe, mãe. Como é que você tratava os teus pais? Vamos voltar para o passado. Como é que você era? Que tipo de filho e filha você era para os seus pais? Como é que você reagia com a sua mãe? Quarta coisa, filhos independentes não ouvem a voz de Deus porque nunca ouviram seus pais. Sabe que tem muitos filhos dentro da igreja que a audição deles está sendo castrada porque eles eram filhos independentes e eles continuam sendo filhos espirituais independentes. E isso tem matado os filhos de Deus, porque eles não conseguem ouvir. Tem culto, entra culto, sai culto, e eles não ouvem nada. A pessoa não consegue reagir, porque ela foi castrada, porque ela era uma criança independente. Sabe aquela criança assim, quando eu completar 18 anos, eu me arrancar dessa casa. Não aguento mais essa mãe. Este pai. Aqui não, só tem gente boa. Mas a independência, irmãos, ela faz com que todo filho seja rebelde. E os lares, irmãos, estão muito enfermos. Sabe qual foi o problema do filho pródigo? Ele não enxergava nada. E eu tenho falado sobre obstinação aqui. O pai deu a ele o que ele queria. O pai não disse, não, filho, não, fica, não, vou guardar, não. O pai falou, você quer o que é teu? Tá. Muitas vezes a gente libera, irmãos, porque a gente não sabe mais o que fazer. Então vai, filho, vai.
Mas esse pai estava ali para aquele filho voltar. Não é? Mas o que a gente aprende aqui com esse pai é que ele estava pronto para receber. Se o teu filho errar, você está pronto para recebê-lo? Eu não quero dizer com isso, irmãos, que você que é filho que está aqui, possa errar voluntariamente, não. Lembre-se que assim como o teu pai tem que estar pronto para te receber, você tem que estar pronto para se arrepender, que foi o que o filho fez. Se tem algo que os filhos precisam nesse tempo experimentar, é arrependimento das suas atitudes. É arrependimento das decisões que têm tomado. Então, filhos, que vocês possam, em nome do Senhor Jesus, nesse tempo, honrar verdadeiramente seus pais, dar valor. Se o meu pai soubesse que eu faço algumas coisas escondidas dele, como ele reagiria? Como a minha mãe se sentiria se ela soubesse que lá na escola eu sou isso, isso e isso? Como que ela se sentiria? Como que o meu pai e a minha mãe se sentiriam em relação a essa opção que eu estou tendo? Como que eles se sentirão em relação... Não quer dizer, irmãos, que você vai fazer um curso na faculdade, tua mãe tem que escolher. Isso também é errado. Mas os nossos pais liberam muitas coisas sobre a nossa vida, muita bênção. Porque sobre eles repousa a autoridade. E por mais que eles não sejam perfeitos, eles têm algo de Deus na vida deles que quer fluir sobre nós. Então, muitas vezes eles podem estar falhando em algumas coisas, mas eles estarão, irmãos, ainda assim, com toda a bênção de Deus sobre eles para liberar sobre nós. E é bênção quando você entra num relacionamento onde há aprovação. É bênção quando você ouve o conselho dos teus pais e você caminha sobre eles. É bênção quando você dá importância para os sentimentos deles. Por que a gente vive o tipo de sociedade? Por que a terra continua sendo ferida de maldição? Por que tem filhos matando pais? Por falta do quê, irmãos? Obediência e honra. O mundo está sendo ferido e destruído por causa dessas duas coisas. Se a família se desintegra, tudo desintegra. Quantos aqui querem viver bastante, ter um futuro abençoado? Talvez a vida financeira de alguns casais aqui passem por dificuldades, porque você, em alguma coisa, você desonrou teu pai e tua mãe. Se Deus estiver falando com você, peça para o Espírito Santo estar trazendo essa revelação agora. Se não, meu irmão, segue adiante. Mas o resultado de muitas coisas que a gente vive é por causa da desonra. Sabe? Às vezes a gente não entende, a gente não escolhe a família que a gente vai ter. E eu entendo você. Como que eu vou honrar alguém que nunca me honrou? Como que eu vou honrar um pai que me envergonha? Como que eu vou honrar uma mãe que não me respeita? Como que eu vou honrar um lar onde não existe honra? Meu irmão, não interessa se eles estão errando, você não pode errar. Está em você um recomeço. Está em você fazer a história diferente. Está em você mudar esse ciclo de vida. Por isso que ele diz, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero fazer algumas coisas, algumas perguntas, e eu queria que você ficasse em pé agora. E a gente vai ter um momento de concerto nessa noite. Você e Deus, você talvez a sua família. Eu não sei, irmãos, eu não sei. Mas existe alguém aqui que amaldiçoou seu filho de alguma maneira? Ficou com raiva e amaldiçoou? Ficou magoado porque seu filho esqueceu de te honrar no dia de aniversário? E daí você falou, família, porque quando eu morrer, eles vão me dar valor. Irmãos, isso afeta. Você como esposa, irmãos, você era uma mulher que honrava o seu marido? Era importante quem ele era para você, com todos os defeitos dele, porque tem tem mulher que é submissa, mas ela odeia a vida que tem. Mas às vezes Deus está usando até esse marido aí enjoado, esquisito, que Deus te deu para tratar você. Da mesma forma, né, homem, Deus está usando essa mulher para afiar você, para mudar você. Qual foi a última vez que você demonstrou afeto por essa esposa?
Eu nunca vou esquecer de um capítulo, e se você não leu, tiver a oportunidade e gostar de leitura como eu, leia o livro simplesmente como Jesus. Quando ele fala dos pelicanos, do navio Pelicano. O navio Pelicano foi um navio que teve uma greve de lixeiros na Filadélfia, e eles começaram a jogar todo o lixo dentro daquele navio Pelicano. E aí eles começaram a procurar países do terceiro mundo para receber aquele lixo. E ninguém quis receber. E Max Lucado diz assim, ninguém está aberto para receber lixo dos outros. Meu irmão, comece a oferecer flores. Ele diz, mude o discurso. Muitas vezes, a única coisa que a gente faz é reclamar, 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 reclamar. Deus quer reconstruir a família. Ame, ame. Se você tem a oportunidade, faça diferente. Seja diferente. Se você, mulher, não honrou, seu marido não tem honrado. Se você não tem demonstrado afeto, comece a demonstrar. Faça comida. Eu odeio cozinhar, irmãos, mas eu cozinho porque eles gostam de comer lá em casa. Entende, irmãos? A gente faz porque honra. Não é porque a gente gosta. É porque a gente dá maior valor. Vocês estão rindo, vai ser verdade, irmãos. Tem coisas que a gente precisa fazer para valorizar o outro. Você, filho que está aqui, quantas vezes você murmurou contra o teu pai e a tua mãe? Que chata, que mulher burra. Meu irmão, se pelo outro você tiver que se renunciar a si mesmo, renuncie, meu irmão. Renuncie. Se você, filho, está aqui nessa noite e você sente que você de alguma maneira afetou teu pai e hoje você está sofrendo de depressão crônica, você está sofrendo de solidão, um namorado, uma namorada, se você... E o teu pai está aqui, vai abraçar seu pai aí, não tenha vergonha não. Olha que lindo o Davi lá. Como é importante saber que a gente tem uma família que quer se aproximar da gente. Sabe, a gente quer um futuro de famílias transformadas e vai começar pela igreja. Se você foi um filho independente, você ainda é um cristão independente. Você toma as suas próprias decisões, ninguém manda em você. Você é fruto de desonra, meu irmão. Comece agora a pedir ao Senhor, Senhor, nessa noite, eu quero que o Senhor comece a tratar o meu coração. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar. Eu quero ver com os teus olhos. Eu quero sentir com o teu coração. Eu estou abençoando agora. E pai, eu quero falar uma coisa para você. Se você tem falhado na educação do teu filho, se você falhou, se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Porque você muitas vezes pode estar criando uma criança que vai te trazer problemas no futuro por falta de disciplina. Quem ama, educa. Quem ama, educa. Senhor, vem trazer a tua porção de graça nesse lugar, nessa noite. Essa última mensagem. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu penso na tua palavra que diz que o coração dos pais precisa se converter ao coração dos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Eu penso que em alguma coisa. E hoje nós estamos aqui, Senhor, e a tua unção está aqui de cura. Para curar famílias, para curar destinos. Para curar, Senhor. Para mudar a história. Mudar a história dessa mulher, mudar a história desse homem, mudar a história desse filho, mudar a história dessa filha. Mudar, Senhor, o futuro. Porque nós construímos famílias muitas vezes com famílias quebradas, famílias destruídas. Nos unimos, Senhor, a histórias. E aí nós não suportamos uma nova história, Pai. Então nos perdoa, Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos diferentes. Nessa noite, Pai, aqui está começando hoje um ciclo de vitória nas famílias. O teu filho vai ser abençoado
A tua filha vai ser abençoada, você vai ser abençoado. Se você cometeu pecados de desonra, em nome de Jesus, hoje o Senhor está vindo com o sangue dele. E se você está se arrependendo, e se você entendeu o que o Espírito Santo falou, Deus está vindo com algo novo aqui hoje. Ele está dizendo, eu vou fazer. Esse é o nosso Deus. Tem filhos aqui que passaram vergonhas com pais, tinham vergonha dos seus pais. Eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor está aqui, liberando o teu coração. Muitas vezes você ficou escondido de medo, por causa do teu pai. Mas o Senhor nessa noite está restaurando você. Ele está dizendo, eu dou dupla honra para cada dia de vergonha que você passou. Pastora Mali, só termina aqui de orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. E somos gratos, Senhor, pelo mover do Senhor em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor está agindo na vida de cada pai, na vida de cada mãe, de cada filho, de cada esposo e esposa nesta noite. Nós cremos num novo tempo. Nós cremos que o coração do pai está se convertendo ao coração do filho e do filho aos pais. Nós cremos na tua palavra e nós declaramos a tua bênção sobre a tua igreja. Nós declaramos a tua bênção, Senhor, e que hoje aqui, ó Pai, começam novas histórias. O Senhor tem dado um novo recomeço, o Senhor tem feito mudanças e nós cremos nisso. E nós te somos gratos nessa noite. Nós declaramos a tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada um que está nos seus lares nesta noite, está se colocando diante do Senhor. Pai, nós não queremos que a terra seja ferida com maldição. Nós não queremos que as nossas casas e os nossos lares sejam feridos com maldição. Então, Pai, venha completar a obra em nossas vidas e venha nos capacitar, Senhor, a realmente vivermos de acordo com aquilo que temos ouvido, de acordo com a Tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor pede de nós, para vivermos um novo tempo, Senhor, de bênção diante do Senhor. Fica conosco, fica com Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite agradecidos. Amém.